eu só confirmar. Pronto, vamos aqui, eu vou compartilhar a tela, tá? E aí eu vou explicar exatamente como é que está o nosso momento aqui na jornada. Aí, se o senhor puder só desligar um pouco o microfone, para quem tem interferência, pode ser? Pronto. E aí, caso queira fazer alguma argumentação ou quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade para ativar o microfone, tá? Já que está só nós dois, então nós podemos aqui ter essa interação. A gente está no nosso encontro individual 5 neste momento, e aí, como o senhor pode ver, nós estamos quase finalizando a jornada, tá? No encontro individual 5, que é o encontro de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a avaliação da implantação e a atualização do plano de ação. Lembrando que eu sempre informei para vocês que quando a gente fosse fazer um encontro individual, sempre ia ter a atualização do plano de ação. E a avaliação dessa implantação é justamente em cima do protótipo que você colocou e que você implementou e que você trabalhou durante a jornada, tá? E aí, o que gostaria de pontuar agora neste momento? Nós temos apenas mais 2 encontros. O próximo encontro é o encontro coletivo 5, que é com todos os empresários. Ele vai acontecer no dia 4 de março, que cai na quinta-feira. Vou confirmar o horário depois com todos vocês, tá? O melhor horário para todo mundo poder participar. E aí, esse encontro coletivo 5, eu vou falar um pouco sobre as boas práticas do SEBRAE, o encerramento, informar algumas ajudas que o SEBRAE pode dar para os empresários. Eu sei que você já tem conhecimento, mas a gente tem o Empretec, o SEBRAE-TEC, alguns bancos que podem estar financiando caso você tenha um problema de faturamento. E aí também, nesse momento, a gente vai compartilhar um pouco as principais empresas que se destacaram durante esse processo, tá, da jornada do agro, o que foi que o projeto agro, né, contribuiu para a sua empresa, como isso impactou positivamente na sua empresa, o que você achou da jornada, como você gostaria de contribuir, o que você achou em relação à questão do andamento total. E aí, o nosso último encontro, né, eu digo que esse aqui, o encontro coletivo 5 é o penúltimo, porque o nosso último encontro é o encontro individual 6. E aí, no encontro individual 6, a gente tem apenas a questão da mensuração do T final, que é a mensuração dos indicadores, tá? E esse encontro individual 6, ele vai ocorrer em junho. Então, o Ali vai entrar em contato com vocês para que vocês possam estar ofertando esses indicadores, né? Os mesmos indicadores que vocês informaram no encontro individual 3, tá? Da mensuração T final, que é, para relembrar um pouco, né? O faturamento total do mês, menos os insumos variáveis, dividido pelo total de pessoas que trabalham na empresa. Jefferson, vai ser referente ao mês de junho? Não, porque a gente vai ter o encontro individual 6 na primeira semana de junho. Então, como a gente precisa pegar o mês todo, é interessante que você colete as informações referentes ao mês de maio, tá? Sempre antes da mensuração. Se o encontro vai ser em junho, então os dados que precisam ser coletados são referentes ao mês de maio. E aí também teremos a atualização do autodiagnóstico. Lembra daquele autodiagnóstico que vocês responderam, de 18 perguntas? Vocês vão responder nesse encontro individual 6 com mais calma, para que depois vocês possam estar passando esse material para o Ali atualizar o sistema. Jefferson, é importante mudar essas informações? É importante porque aí a gente vai ter mais ou menos um panorama de como é que ficou a situação da empresa no decorrer do projeto, e a gente vai comparar, né? Como é uma pesquisa, como a gente está aqui para ajudar vocês em relação à questão de faturamento, em relação à questão de produtividade, diminuição de gastos, aumentar a competitividade de vocês na região, então é necessário que a gente tenha a mensuração inicial, né, que a gente já tem, e comparar com a mensuração final. Peluso, tem alguma dúvida em relação ao programa, em relação aos prazos? Pode ficar à vontade para falar, tá? Pode ligar o microfone, porque tá tranquilo, eu não tive nenhuma dificuldade de entendimento, tá bem claro. Certo. Tá, sem nenhuma dúvida nesse momento. Tá certo. Eu te disse para ativar o microfone, porque eu não consigo ver tua tela como eu estou compartilhando contigo a tela, então o mesmo conteúdo que você está vendo é o conteúdo que eu também estou vendo, tá? Por enquanto, pode deixar o microfone ligado, que eu não está atrapalhando em relação à questão do som. Posso passar para frente? Pode sim. Certo. A gente tem na agenda do dia a avaliação da implantação, né, como eu falei, e aí eu vou alternar aqui o nosso slide junto com o teu material do Jamboard, que é o que você também atualizou, tá? Lembrando que você me mandou o plano de ação e o 5W2H, em outro arquivo Excel, a gente tem esse conteúdo, mas nesse momento agora dessa etapa, né, do encontro individual 5, eu estou mais explicando para ti que a gente vai usar o Jamboard, até coloquei algumas informações lá para que você possa entender. E aí, o que acontece, né? A gente tem a avaliação da implantação, que é justamente o protótipo que você está utilizando,
E aí, na etapa de acompanhamento do status de evolução da implantação da solução escolhida, o que que é? Jefferson, eu tenho um problema específico na minha empresa, eu quero colocar isso, eu quero implementar, vou fazer um protótipo, coloquei. Como é que está esse protótipo? Como é que eu posso saber, Jefferson? É só mesmo o que está escrito? Não. Você vai ter mais ou menos uma noção do que está acontecendo no teu protótipo, na tua ação, de acordo com o que você implantou na tua empresa e o feedback dos teus clientes. E aí, o que acontece? Né? A gente tem aqui um panorama, tá, sobre essa questão de monitoramento da pré-implantação, né? Então, são 3 etapas: monitoramento da pré-implantação, monitoramento da implantação e monitoramento da pós-implantação. Como é que funciona? Eu vou alternar aqui um pouco, tá, para que a gente possa entender. Nessa primeira etapa, monitoramento, a etapa pré-implantação, né, você tem algumas perguntas norteadoras para que possa te ajudar. Então, você conseguiu providenciar todos os insumos para a implantação da solução? Esses insumos não é só produtos, tá? Ele pode ser produtos, contratos, pode ser uma gestão específica, pode ser uma consultoria que você procurou pelo Sebrae. E aí o planejamento realmente contribuiu para a sua organização? Esse planejamento do plano de ação, junto com a ferramenta 5WSH, eles foram efetivos? Eles te deram um norte, eles te deram uma ideia daquela implantação que você queria fazer? Você precisou ajustar algum plano antes mesmo da sua implantação? Ou seja, será que foi preciso ajustar esse plano antes da implantação? Você viu que não era aquele que você pensava? E aí eu vou alternar aqui um pouco, tá, essas perguntas junto com a tabela que tem no Jamboard da tua empresa. Eu peguei algumas informações que você já tinha colocado e eu gostaria só que você confirmasse comigo se está correto com relação a essa questão de monitoramento. De acordo com as perguntas que foram feitas, né, a gente tem aqui monitoramento da pré-implantação. Então, você queria fazer uma pesquisa de satisfação dos clientes. Correto. Está correto? Correto. Beleza. Tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar nessa questão de monitoramento da pré-implantação que aconteceu? Você se reuniu com a equipe ou teve algum momento específico nessa? A gente fez a primeira pesquisa, depois com a equipe de marketing. Eles analisaram que era necessário refazer o modelo de pesquisa para que a gente obtesse, porque para você ter a resposta que você deseja, você precisa saber fazer a pergunta, né? Entendi. Então foi remodelado e ela foi fazer novamente para que trouxesse as respostas que nós estávamos interessados. Certo, entendi. Então, vocês tiveram essa questão de entrar com a equipe de marketing para fazer realmente um modelo de pesquisa para que ele fosse mais assertivo naquilo que você queria trabalhar na tua empresa, né? Exatamente. Eu estou aguardando ela me entregar, porque ela tinha preparado, aí a gente reviu e ela está fazendo novamente. Inclusive, você chegou a ver algumas coisas no Instagram. Sim, sim. E sim, né? Vocês fizeram alguns questionários, algumas perguntas de interação com os clientes no próprio IG da empresa no Instagram, né? Perfeito. Certo. Continuando, então, nós temos a questão da implantação em si, né, monitoramento da etapa da implantação, e aí quais foram as ações fundamentais para a implantação dessa solução, a equipe contribuiu para a implantação da solução, a implantação ela ocorreu conforme planejado ou teve alguma coisa que aconteceu que não foi realmente assim específico do plano de ação, da ferramenta de gestão, mas que vocês implementaram, tá? E aí tiveram alguns ajustes no plano durante a implantação, você já me respondeu que teve alguns ajustes, né, que vocês fizeram um questionário específico e a equipe de marketing procurou de uma forma que ficasse mais viável e mais assertivo, correto? Em relação a essa questão da implantação em si? Exatamente. Certo. Aí eu vou colocar aqui um exemplo, né? Você falou para mim, então, monitoramento da implantação, você reuniu a equipe, teve a equipe de marketing, teve a questão de viabilidade de custos, que vocês viram que essa questão era muito mais prática para vocês, porque não tinha custos, porque vocês poderiam estar utilizando o próprio IG, correto? E aí foi criado um questionário disponibilizado para essas pessoas. Esse questionário específico não foi no Google Forms, ele foi feito no Instagram da empresa com a interação. É isso mesmo? Exatamente, dessa forma. Certo. E você sentiu realmente o retorno dos clientes em relação a essas questões que vocês colocaram no IG da empresa? Sim, a gente sentiu um engajamento maior das pessoas, né, uma resposta mais rápida nas demandas. Então, houve modificações de postura por parte do cliente. Entendi. Isso aproximou também, no caso, a empresa, né, a imobiliária Beluso com um cliente específico, né? Porque vocês fazem as postagens, vocês colocam os stories, mas quando você não tem aquela interação com o cliente, você não tem aquele engajamento, você não sabe o que ele está pensando. Você sentiu isso também em relação? Senti uma... Porque assim, quando você... Qual é o detalhe maior sobre a questão da comunicação? É a assertividade, né? Então, quando você tem um engajamento adequado, você consegue
atender o cliente, né, e direcionar ele para aquilo que ele precisa. Então, eu vou dar um exemplo para você. Se um cliente chega para mim e ele quer comprar um lote, né, ele chegou para mim via Instagram. E aí eu começo a vender para ele o produto e, na minha visão de vendedor, eu posso ter uma ideia de que ele quer, eu vou oferecer o que eu acho que é o melhor negócio para ele. Sim. Mas quando a gente faz as perguntas certas, você começa antes não é a sua ideia sobre qual é o melhor negócio. Você tem que perguntar primeiro o que é que ele quer, o que ele precisa, qual é a ideia dele de negócio, o que ele pretende com aquela aquisição. Então, esse direcionamento é muito importante. Então, a gente consegue filtrar melhor para ir ao encontro do desejo do cliente. Entendi. Acho que isso ficou bem, bem legal. Bacana, então, realmente, eu acho que o plano de ação, junto com essa questão da gestão do que você estava querendo fazer em relação de novos produtos, ele foi bem efetivo, né, nesse quesito. Foi bastante. Certo. Então, aqui continuando, tá? A gente tem, né, a última etapa nesse momento, que é o monitoramento da etapa da pós-implantação, ou seja, esse retorno que você já está me dando a resposta. E aí, o plano de implantação, ela contribuiu efetivamente para a implantação da solução? Você me disse que sempre que você teve esse retorno, né, porque geralmente você pensa uma coisa, geralmente é outra que o cliente quer, então isso te deu um norte. E aí, essas ações, elas foram planejadas, quem você planejou, no caso, no plano de ação, junto com a ferramenta de gestão, elas foram executadas? Você já me respondeu que sim, né? Que vocês entraram com relação à questão do marketing, então vocês fizeram esse questionamento em relação ao que você queria. E aí o prazo planejado foi adequado? Você sentiu que deveria ter um prazo maior ou o prazo que você teve específico, nesse momento, ele supriu essa tua necessidade? Eu acho que ele supriu, mas a gente não vai parar por aí. Nós vamos implantar outros, né? Então, eu acho que esse foi só o start. A gente não tinha esse hábito e agora a gente vai implantar vamos repetir a dose várias vezes. Entendi. Então quer dizer que a chave foi virada agora, depois da implantação. E aí, qual foi a percepção do teu cliente interno e externo da solução implantada, né? Tanto dos teus colaboradores que participaram desse processo, como também dos clientes externos, né? Você sentiu uma percepção deles em relação a isso? O que a gente percebe, por exemplo, que houve um aumento da demanda de procura de produtos, né? A partir desse alinhamento, de como ficou claro o que o cliente queria, a gente conseguiu captar o cliente fazendo como se fosse um funil, né? Então, quando o cliente chega, a gente já chega mais direcionado. Então, a gente consegue acertar mais e fechar mais negócios. Eu acho que aconteceu isso, né? Entendi. Então, a gente pode colocar no monitoramento da pós-implantação, né, que vocês fizeram a testagem pelas redes sociais, e essa validação foi realizada justamente porque o cliente apontou para a empresa que podia melhorar através das perguntas, né, que vocês fizeram de engajamento na empresa, no caso, no equipe de vocês, né, para ter esse engajamento do cliente. E a procura maior dos produtos da empresa também ocorreu porque ele tem entendimento do que é a imobiliária Veloso, o que a imobiliária Veloso oferece, né? E aí esse cliente ele já chega mais direcionado para vocês. É isso mesmo? E nós conseguimos entender a demanda do cliente com mais perfeição, né? Então isso melhorou muito, né? Quando ele chega, ele já chega mais direcionado. Não é o que eu penso, é o que o cliente quer, né? Entendi. Certo, Beluso. Então, continuando, a gente tem essa questão aqui do monitoramento realmente foi perfeito em relação a vocês, porque vocês conseguiram perceber e colocar em prática, tá? Então, todo o processo que vocês fizeram, tanto da pré-implantação, como no momento da implantação e após a implantação, ela serviu para te dar um norte, para que você possa colocar isso em prática. E aí a gente lembra com relação à questão da atualização do plano de ação. Não é porque está dando certo, não é porque teve engajamento que você vai deixar de usar, certo? Então, assim, eu sei que você tem esse pensamento em relação ao plano de ação, e é interessante que você verifique o andamento das ações mapeadas, independente do que você for fazer agora, futuramente, sempre coloque em plano, tá? E sempre atualize o plano de ação para que vocês possam se nortear, tanto o empresário como os colaboradores, assim como também a utilização da ferramenta de gestão. Eu acho que vocês conseguiram, assim, pelo que os encontros que a gente teve, o que a gente falou e tudo, eu percebi que vocês conseguiram colocar em prática tanto o plano de ação como a ferramenta de gestão, e isso está te trazendo retorno.
E eu acho que isso é interessante, porque, como você disse, vocês não tinham feito, né, e acabaram fazendo agora e viram que isso realmente te dá um retorno positivo, correto? Uma outra coisa positiva também é porque nós conseguimos diminuir para zero o delay, né, de resposta para o cliente. Ah, Então, a gente conseguiu, a partir dessa pesquisa, diminuir a distância e havia um vácuo. Às vezes o sim, cliente ficava tinha um vazio, ninguém respondia. entendi. A gente conseguiu eliminar esse problema, ele foi resolvido. Era um problema que existia, que a gente não tinha percebido, e a partir Uhum. dessa experiência a gente conseguiu resolver. Ah, que bom, então. Então teve essa questão, vocês mataram duas coisas numa cajadada só, então. Exato, exato. Entendi. Então, a gente tem aqui algumas perguntas norteadoras, tá? Vocês já sabem com relação à questão do plano de ação, né? Então, quais ações foram implantadas? Eu vou compartilhar aqui na tela só para que a gente possa entender, tá? Quais ações que foram implantadas, que você tinha aqui no Jamboard. Mas eu sei que você mandou um arquivo, mas é mais mesmo por conhecimento, tá bom? E aí a Ok. gente tem aqui o plano de ação, né? Vocês fizeram algumas divisões, pouca fidelidade aos processos, imagem pouco explorada, que vocês estão explorando mais agora com relação à questão do marketing, né? Questão de perguntas de engajamento, pouca fidelidade aos processos. Vai vir aqui que vocês não iniciaram algumas, porque vocês têm pretensão de fazer isso aqui durante esse período, né? Teve algumas que já foram finalizadas, que você conseguiu fazer essa ação, e aí a imagem pouco explorada que está em execução, né? Que você pretende continuar, e a data de conclusão dela aqui está para 20 de março. Então, assim, é interessante sempre colocar o plano de ação e ele fica em evidência para vocês, tá? Então, se futuramente você puder fazer impressão desse plano de ação no ano 4, ou até mesmo no ano 3, né, que é maior, para que as pessoas da tua empresa, junto com vocês, os teus colaboradores, possam estar trabalhando com relação à questão de post-it, porque é interessante que todo mundo vai ter acesso. Se caso não puder fazer essa questão da impressão, compartilhe o arquivo, né? Como você sabe que compartilhar, você pode compartilhar com as pessoas da empresa e vocês vão trabalhar de forma remota, tá? Legal, bacana. E aí aqui a gente tem nessa parte, como eu já tinha te falado do plano de ação, que estão algumas perguntas norteadoras. A gente tem aqui um exemplo, né, do plano de ação limpo, como é que funcionou. O seu está de parabéns que vocês colocaram todas as informações. Então, é interessante que você, apesar de ter uma ação específica que você quer trabalhar, você coloque ali em evidência, né, mas você nunca esqueça a próxima que você vai agir, porque aí você pode também trabalhar com as duas ao mesmo tempo, tá? E aí, o que eu vou falar em relação à questão do fechamento, né? A gente tem algumas informações para passar para vocês. Como eu já falei com relação a essa questão dos nossos próximos encontros, então no encontro coletivo 5 a gente vai ter mesmo a finalização, então provavelmente vocês vão ser uma das empresas que eu vou precisar coletar alguns depoimentos, então a questão também de fotos, do que está sendo feito, aquele organograma que você mostrou para mim na sua empresa também seria interessante. Então, isso aí a gente fala depois no direct, eu te explico mais ou menos como é que funciona, mas o principal neste momento, tá? Depois desse nosso encontro individual 5, a gente vai ter um encontro coletivo 5, e aí é interessante que faça o monitoramento dos indicadores mensurados, tá? Que é referente ao mês de maio, para que a gente possa estar coletando isso no mês de junho. E aí eu tenho só mais uma informação para te dar, bem simples mesmo aqui, em relação à questão desse processo. É mais que um toque, sabe? Assim, eu sei que vocês estão fazendo, mas é interessante que, a partir desse momento, mesmo que a jornada ela finalize, é interessante que vocês coloquem em execução o plano de implementação da solução, né, que é a ferramenta de gestão, para que você possa ter a prática. Você sabe que a prática ela vai à perfeição, então é interessante que você sempre trabalhe com a ferramenta, tá? Assim, com o W2H, assim como sempre fazer a atualização do plano de ação, para que você também não fique obsoleto, que o conhecimento que você adquiriu não fique parado no tempo. E o principal, levantar os dados dos indicadores para a mensuração final, porque a gente só vai ter um comparativo de como é que foi a tua jornada quando a gente tiver essa mensuração comparada com a mensuração inicial que a gente fez lá no encontro individual 3, tá Sem bom? problema, sem problema. Você Tranquilo. gostaria de deixar algum comentário, dividir algo? Pode ficar à vontade que a gente já finaliza o nosso encontro individual 5. Eu sei que você tem muito tempo aí, corrido, mas finalmente deu certo a gente se falar. Não, perfeito. Não, só uma observação que dentro, que eu vou colocar, vou atualizar lá. A gente fez também um trabalho com a equipe, havia alguns conflitos, né, Sim. com a equipe, de posicionamento de alguns colaboradores, e nós tivemos a oportunidade de fazer, dentro desse trabalho, convidá-los para refletir, para trabalhar comportamento, e foi muito legal, porque está dentro, inclusive, lá do plano de trabalho, que é engajamento Sim. da equipe, né?
e foi feito um encontro para trabalhar inteligência emocional, que a gente usou a relação com os sentimentos, com aquilo que cada um percebe da realidade e o respeito que um tem que ter pelo outro. Então, é só uma observação que foi feita também essa ação a partir desse projeto e foi legal. Tá bom? Bacana. Aquela questão que a gente tinha conversado da última vez, né, da cultura da empresa, né, do colaborador realmente se sentir pertencente à empresa e não ser apenas aquele que vai para o trabalho para receber aquele salário no final do mês. Realmente, eu acho que você acabou batendo 3 coelhos com a cajadada só, porque teve 3 soluções, né, que você conseguiu implementar depois desse projeto, né? A gente tem consciência que uma empresa é um ser vivo, né? Nada Sim. é pronto e acabado, é tudo dinâmico. Então, cada solução ela vai resolvendo um problema pontual e ela tem um alcance, mas você tem sempre que ir se renovando, né? Sim. Porque as pessoas mudam, as empresas mudam, os comportamentos mudam, os clientes mudam, então a gente precisa estar sempre se renovando. Mas foi importante, nós demos passos importantes. Certo. Obrigado, Beluso, pelo seu depoimento, tá? A gente vai se falando. E aí eu agradeço pela sua atenção, realmente. E aí, provavelmente, na próxima semana já a gente já vai fazer um encontro, tá? O encontro coletivo 5, que é mais ou menos a finalização, né? Porque, na verdade, ele é o penúltimo. E aí, depois do nosso encontro coletivo 5, a gente tem essa questão mesmo de pegar só os indicadores com vocês depois de 3 meses. Lá em junho a gente se fala de novo, mas a gente ainda vai se falar ainda no mês de março, tá bom? Ok, estou à disposição. Muito Tá obrigado. certo. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.